Lidiane, que o Senhor... Você já está na presença do Senhor, né? Vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Jesus. Senhor Jesus, esta noite, ó Deus, nós te pedimos uma bênção especial. Que tu possas falar conosco de uma maneira diferente esta noite. Que antes do falar da Elidiane, haja um falar teu. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, os nossos corações estejam abertos à tua palavra. E, Senhor, que possamos compreender tudo aquilo que tu tens a ministrar. Fala aquilo que necessitamos, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir. E glorificaremos o teu nome, porque tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir rapidamente a palavra de Deus no Salmo 127. Salmo 127, vamos ler apenas 2 versículos, tá? Versículos 3 e 4. Salmo 127, versículos 3 e 4. Amém? Que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Amém? Os irmãos podeis assentar. E a minha oração nesta noite é para que o Senhor fale conosco de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a vontade dEle. Eu recebi o convite de pregar essa noite, por intermédio da pastora Adriana. Hoje à noite nós estamos encerrando a EBF, né, a Escola Bíblica de Férias. E o tema que foi utilizado esse ano são flechas na mão do valente, que tem como texto base Salmo 127, versículos 3 e 4. E a pastora Adriana me incumbiu da missão de falar um pouco com os pais, falar um pouco com as mães, com as famílias, acerca desse tema. Eu confesso que tem 12 anos que eu cumpro esse ofício de ser mãe. 12 anos que o Senhor abriu a minha madre, me deu meu filho, André. Depois o Senhor me deu um outro presente, a Eloá. E tem 12 anos que eu tenho desempenhado esse papel. E eu confesso aos irmãos que não é um papel muito fácil de desempenhar. Aqui nós temos várias pessoas com muito mais experiência que eu. Olhando aqui de cima, eu consigo avistar muitas pessoas que estão cumprindo esse ofício há muito mais tempo que eu. A irmã Nonata, o pastor Heloísa e a irmã Eva. Eu posso ver a Izinha, eu posso ver o pastor Nascimento e a sua esposa. Tantas pessoas que têm mais experiência do que eu para falar nesse aspecto. Mas eu quero compartilhar com os irmãos não aquilo que eu aprendi durante todos esses anos, mas aquilo que a palavra de Deus traz para mim e para você acerca desse tema. E quando a pastora Adriana me passou algumas diretrizes para compartilhar com os irmãos, eu gostaria de pedir em nome de Jesus que os irmãos mantenham os corações abertos, a mente aberta, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Não pegue nenhuma fala minha, irmãos, como uma afronta, ou que às vezes eu saiba mais do que o irmão, porque eu realmente não sei. O Senhor nos aperfeiçoa todos os dias, dia após dia. Tem dias que são mais fáceis que outros mais difíceis, mas o Senhor tem nos ensinado. Então abra o seu coração nesta noite e deixe que o Senhor fale conosco, porque nós estamos aqui para aprender do Senhor. No Salmo 127, nós vemos o Senhor comparar os filhos como flechas. Os filhos são comparados a flechas. E não qualquer tipo de flecha. A flecha ela é um objeto que tem uma certa representatividade. Qual é a representatividade que a flecha tem? Quando eu falo em flecha, o que me vem à mente? Algo feito para alcançar um objetivo. Um objeto que por si só me mostra um alvo, um objetivo.
Então essa é a principal representatividade da flecha. Algo forjado e que tem como objetivo alcançar um alvo. Só que quando o Salmo 127 nos fala de flechas, ela não fala apenas de um objeto que tem por objetivo alcançar um alvo. Ela compara os filhos a flechas. E não flechas comuns, mas flechas que são utilizadas por uma classe especial de pessoas. Por uma classe especial e determinada de pessoas. Quem são essas? Em algumas traduções, a Bíblia traz a palavra guerreiro. Flechas na mão do guerreiro. Em outras traduções, a Bíblia fala de flechas na mão do valente. Sendo guerreiro ou valente, a gente parte do princípio de que são pessoas com qualificações especiais. Pessoas que não somente são habilitadas para utilizarem esse tipo de objeto, digamos assim, mas pessoas que são capacitadas. Quando nós falamos de valentes ou guerreiros, nós partimos do princípio de que são pessoas corajosas, pessoas que não se deixam abater pelas dificuldades e nem tampouco pelo medo. Se nós observarmos o significado de valente no dicionário, nós vamos encontrar alguns significados. Dentre eles, aquele que não se limita pelo medo, aquele que é forte, aquele que é corajoso. E ter coragem não significa não sentir medo, significa agir apesar do medo. Significa não se deixar abater pelo medo ou por situações adversas. Quando nós pensamos um pouquinho em flechas, nós vamos perceber algumas características. Primeira, a flecha, como eu já disse, ela é um objeto que foi feito com o objetivo de alcançar um alvo. As flechas têm algumas características bem peculiares. Entre elas, o fato de que, para que ela alcance esse alvo, ela precisa receber a energia de alguém. Concordam comigo que a flecha por si só, ela não sai do lugar? A flecha sozinha, ela não alcança alvo nenhum. A flecha sozinha, ela não se move, porque a energia que faz com que ela alcance o alvo vem de uma outra pessoa, que nesse caso é o guerreiro ou o valente. A flecha também, na maioria das vezes, falando do objeto, ela normalmente é marcada e ela recebe as iniciais do seu proprietário. Para quê? Para que ela não se misture com as de outra pessoa e acabe sendo levada por engano. Elas têm as iniciais desse proprietário, elas recebem uma marca que as identificam. Nós já sabemos algumas informações sobre a flecha. E eu não quero me ater muito a elas, porque a tia Adriana está conversando com as crianças sobre esse assunto. E o meu objetivo é conversar com os pais sobre as flechas na mão do valente. Quem são os valentes aqui exemplificados? Se os filhos são as flechas, quem são os valentes? Alguém pode me dizer? Somos nós, somos os pais. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E quando eu comecei a refletir um pouco sobre esse tema, irmãos, é muito lindo ver o quanto o Senhor nos confronta nas nossas próprias deficiências, digamos assim. Nós observamos que o Senhor, Ele tem um cuidado todo especial com as crianças. Ele tem esse cuidado, esse zelo, tanto que quando o Senhor faz separação do seu povo, lá ainda em Deuteronômio, quando Ele separa o seu povo e Ele deixa ao povo de Israel todas as ordens e normas que eles deveriam seguir, o Senhor deixa bem claro
que uma das coisas que ele não aceitaria era que os filhos de Israel tivessem uma postura semelhante aos povos pagãos. Porque naquela época, os povos pagãos tinham o costume de sacrificar os seus filhos em prol de outros deuses, em nomes de outros deuses. E quando o Senhor separa o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, e fala, olha, eu vou te colocar nessa terra, mas eu não quero que você se assemelhe a essas práticas. Então os seus filhos, eles não serão sacrificados como os filhos desses povos pagãos. Então a partir daí o Senhor já mostra que as crianças têm uma grande importância. Mais do que isso, o Senhor ensina o seu povo como as crianças deveriam ser ensinadas desde aquela época. Se nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo, bem rapidamente. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nós vamos ler 3 versículos. Aqui fala sobre o fim da lei e a obediência. O Senhor estava ensinando o seu povo como eles deveriam proceder. Quais eram as atitudes que o povo de Deus deveria ter. E aqui, no versículo 1, capítulo 1, vamos ler alguns versículos, irmãos, acompanhem comigo. Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 1, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra de que há de possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e todos os teus mandamentos que eu te tenho ordenado. Tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, com que disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal aos teus olhos. Então, o Senhor, Ele nos alerta como que as crianças deveriam ser ensinadas. É ao deitar, ao levantar, é estando sentado com a família à mesa, é andando pelo caminho. O Senhor está nos dizendo, olha, em todo o tempo. É através da repetição e da reafirmação e de falar e falar e falar que os teus filhos vão aprender a amar ao Senhor e a guardar as minhas palavras. E o Senhor vai mais à frente, Ele vai ensinando qual era a diferença, como as crianças tinham que ser tratadas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus dar importância às crianças. Fala, olha, não as retire de mim, não impeça de que elas venham até mim. O Senhor, certa vez, Ele falou que para herdarmos o reino dos céus, teríamos que ser como uma criança. O Senhor, em outra vez, disse o seguinte: é melhor que você morra do que fazer desses pequeninos tropeçarem. Então existe uma importância, uma preocupação da parte do Senhor em relação às crianças, aos filhos. E quando nós observamos o contexto desse capítulo 6 de Deuteronômio, a gente tem a percepção de que a família, a casa, é o primeiro lugar onde os nossos filhos precisam ser discipulados. Muitas vezes, a correria do dia, irmãos,
As nossas limitações e dificuldades fazem com que a gente queira delegar a terceiros uma responsabilidade que nos cabe a princípio, que é primordialmente nossa. Educação, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram essa palavra, eu já ouvi várias vezes. Educação, ela começa em casa. Ela não começa na escola, ela não começa na EBD, ela não começa na igreja, não. Ela começa em casa. É dentro da casa e do seio familiar que a criança ela vai ter as primeiras percepções do que é a vida e o mundo em si. É dentro de casa, porque quando você gera um filho, durante os 9 meses ele cresce dentro do ventre. Ali eu tenho certeza que os pais e as mães começam a traçar planos e sonhos. E pensam o que será que ele será, o que será que ela será, como vai ser a sua voz. Irmãos, eu pensava em todas essas coisas. Tanto que quando os meus filhos eram bebês, eu tinha a maior ansiedade do mundo de ouvir eles falarem. Porque eu queria saber como seria a voz deles. Hoje, às vezes eu falo, Senhor, só um pouquinho, cala só um pouquinho. Mas eu tinha essa ansiedade. E quando nós temos os nossos filhos e saímos ali do hospital, nós vamos para casa, irmãos. A gente não vai para a igreja, a gente não vai para a escola, a gente vai para casa. Irmãos, eu saí do hospital com o André num medo tão grande que parecia que o mundo estava sobre as minhas costas. Porque quando você sai com aquele bebezinho, que você entende a responsabilidade que você tem sobre aquele seio e toda aquela situação, às vezes te assusta. É por isso que muitas mulheres, durante o puerpério, elas se sentem até mesmo num estado depressivo, por medo, insegurança, às vezes se sentindo impotentes e indefesas. Mas é dentro de casa que o seu filho, que o meu filho, vai ter a percepção, as primeiras percepções do que é o mundo, do que é a comunhão, do que é o amor, do que é o alimento. Os conhecimentos mais básicos, as experiências mais primitivas de um ser humano acontecem primeiro dentro de casa. E quando nós levamos para o objetivo e para o contexto bíblico, mais ainda, irmãos. Porque é dentro de casa que os nossos filhos precisam receber informações limpas, puras e sem nenhum tipo de contaminação. Quando eu pergunto para os irmãos, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que alguns irmãos podem falar o que vocês acham. Quando eu falo de perigos no mundo atual, quando eu falo assim, irmãos, os nossos filhos estão expostos a perigos nesse contexto, nessa sociedade em que vivemos atualmente, qual a primeira coisa que vem à mente dos irmãos? Um perigo que ronda os nossos filhos diariamente. Eu poderia enumerar aqui muitos. Os irmãos têm ideia de algum perigo que os nossos filhos, independente da idade, estão expostos na sociedade em que nós vivemos? São muitos, irmãos. São quase que incontáveis. O relativismo é um deles. Sabe o que é o relativismo, irmãos? Olha, tudo é uma questão de perspectiva. Aquilo que é errado para você, nem sempre é errado para mim. Não é porque uma situação funciona para você que ela vai funcionar para mim, não. É tudo uma questão de perspectiva. Então, se você tem convicção de que essa prática é errada, fale por você. Você não pode limitar as minhas atitudes por uma coisa que você acha, por uma coisa que você acredita. Irmãos, isso é um risco. Isso é um risco. Você quer ver um outro risco? Porque quando a gente fala de perigos na sociedade atual, logo vem à mente da gente o quê? Ideologia de gênero, é ou não é? Violências, drogas, homossexualismo, mas existem riscos muito maiores e muito piores. Por quê? Porque são riscos velados.
O relativismo é um deles. Não é porque é ruim para você que vai ser ruim para mim. Não é porque você acredita que isso é pecado que eu tenho que reger a minha vida por aquilo que você acredita. Você quer ver uma outra questão? Antigamente, quando se falava em Cristo, em aceitar Jesus, as pessoas nos repudiavam. As pessoas queriam afastar os crentes, é ou não é? Quando eu me converti, que eu ia falar com os meus amigos de Jesus, era difícil, irmãos. Porque toda vez que eu falava alguma coisa, lá vem a crente. Não vou andar perto da Elidiane, porque agora a Elidiane é crente, agora não pode mais nada, não fala mais nada, não faz mais nada. Hoje em dia o perigo é muito maior. Sabe qual é o perigo? Hoje em dia todo mundo tem Jesus. Hoje em dia todo mundo tem Deus. Se você vai falar sobre o Cristo da Bíblia, as pessoas já te cortam da seguinte forma: eu sei quem é Deus. Eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Deus cuida de mim. Só que o Deus que eu acredito é um Deus que é amor. É um Deus que não me diz não. É um Deus que não impõe limites. Sabe por que ele não me impõe limites? Porque a preocupação dele é que eu seja plenamente feliz. A preocupação de Deus é que eu seja plena, feliz. Então ele não me diz não, ele não me repreende. Esse Deus, ele me ama dessa forma. Então hoje as coisas inverteram de papéis. As pessoas não nos repudiam porque nós falamos de Jesus. Elas nos repudiam porque o Jesus que a Bíblia prega não é o Jesus que elas querem acreditar. Porque o Jesus que elas querem acreditar é um Deus que se move de acordo com seus interesses. E o apóstolo Paulo mesmo disse que nos fins dos tempos haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, onde os homens iriam lutar e trabalhar pelos seus próprios interesses. Irmão, não estou entendendo onde você está querendo chegar. Irmãos, nós fomos chamados para sermos valentes. A energia que as nossas flechas, que os nossos filhos precisam para alcançar o alvo que é Cristo, vem de mim e de você. Essa energia não vai vir do pastor da igreja, da líder do departamento de crianças, ela não vai vir do departamento de adolescente. Tudo isso que eu estou falando são complementos, mas a energia que fará com que o alvo seja acertado pelas flechas, essa energia vem do valente. É o valente que traz a criança para a escola bíblica dominical. Isso mesmo, de manhã, cansado porque trabalhou a semana inteira. Quem aqui trabalha a semana inteira, irmãos? Eu trabalho, eu não saio de casa não, mas serviço de casa se multiplica muito mais do que qualquer outro serviço fora de casa. Quem aqui trabalha durante a semana? Levante a mão em nome de Jesus. Existem pessoas que saem de casa 8 da manhã e só retornam às 9 da noite. Meu esposo, irmãos, sai de casa às 8 da manhã e chega em casa por volta de 9, 9 e meia da noite. É a realidade da vida adulta. Nós temos compromissos e responsabilidades. Só que é esse pai, é esse valente que trabalha todos os dias para sustentar a sua casa, o seu lar. É ele quem vai pegar a sua flechinha e trazer para a escola dominical de manhã. É ele quem vai sentar, mesmo cansado, no fim do dia, abrir a Bíblia e falar assim: Senhor, me dá forças, porque eu não dou conta, eu estou cansado. Hoje o dia foi estressante, mas é ele que vai sentar com o seu filho e vai falar assim: olha, meu filho, vamos ler um versículo da palavra do Senhor. Porque, irmãos, você concorda que é muito fácil acordar e falar assim: fulano, você já está assistindo TV?
Você já leu a Bíblia? Você já orou? É muito fácil falar isso, irmãos. Mas todos os pais que estão aqui, eles já perceberam que o seu testemunho fala muito mais do que as suas palavras. Eu tenho certeza que se eu chamar cada filho aqui, eles vão saber descrever exatamente como que é o pai, como que é a mãe. E quando eles forem fazer essa descrição, eles vão falar de coisas que eles observam, muito mais do que de coisas que eles ouvem. Sabe por quê? Porque com filhos não existe aquele ditado: olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Com os nossos filhos, o nosso testemunho diário conta muito mais. É por isso que a Bíblia diz: é sentando à mesa, é andando no caminho, é o levantar ao se deitar. Como assim andando no caminho? Eu estou indo na padaria, irmãos, e eu tropeço num buraco. Em vez de eu soltar aquele palavrão ao lado do meu filho e demonstrar para ele algo que eu muitas vezes reprovo com palavras, eu vou falar: tá vendo, meu filho? O pecado tem que ser como tropeçar nesse buraco. Como assim, mãe? Eu estou passando, a gente está indo para a padaria, eu tropecei no buraco. Certo? Certo. Da próxima vez que eu passar por aqui, que eu vir esse buraco, o que eu vou fazer? Eu vou me desviar dele. O menino já é mesmo. Então, pecar é como cair num buraco. Eu só quero cair aqui uma vez. Na verdade, eu não quero cair nenhuma vez. Mas eu caí, o que eu vou fazer? Eu vou levantar e eu vou fazer o possível e o impossível para não tropeçar no buraco de novo. Então, isso é ensinar. Isso é caminhar e falar sobre as coisas do Senhor. Por isso, irmãos, que a Bíblia nos assemelha a valentes. Porque o Senhor já sabia que essa não era uma função fácil, irmãos. Essa não é uma função fácil. E é uma função mais difícil ainda para aqueles valentes que foram flechas. Porque concorda que todo valente, que todo pai, que toda mãe, antes de ser valente, foram o quê? Flechas. Essa tarefa difícil, que é a tarefa de ser valente, é muito mais difícil ainda para flechas, para valentes que um dia foram flechas, que não tiveram, por sua vez, valentes para os direcionar para o alvo. Eu estou falando de pais e mães que não tiveram uma criação cristã. Irmãos, isso é muito sério. Pais e mães que não tiveram uma criação cristã, que não tiveram a oportunidade de aprender desde pequenos o que era certo, o que era errado, qual a vontade e os planos de Deus para nós. Entendem? Para esses pais é muito mais difícil, porque eles não tiveram esse ensinamento em todo o tempo. Mas sabe qual é a boa novidade? É que os filhos, eles são herança do Senhor. Herança é algo que se recebe, é algo valioso muitas vezes. É bem verdade que às vezes tem herança que é mais dívida do que coisa boa, né? Mas herança, via de regra, é uma coisa valiosa que você recebe e que anteriormente pertencia a uma outra pessoa. Por que os nossos filhos, eles são herança do Senhor? Porque eles pertencem ao Senhor e por um período de tempo o Senhor os entrega a mim e a você para que nós, como valentes, os direcionemos para o alvo. Quando você observa um atleta se preparando para lançar uma flecha, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de observar, nós vamos ver que ele não pega a flecha, coloca no arco e joga de uma vez. Não. Ele observa tudo à sua volta. Primeiro que para alguém, um arqueiro, lançar a sua flecha, não é de qualquer modo. Ele tem que ter treinamento, perseverança e técnica. E quando ele vai lançar a sua flecha, ele observa as circunstâncias externas, como por exemplo o vento,
o clima, se o terreno onde ele está é um terreno que é reto ou se ele é cheio de buracos. Ele observa essas coisas, porque cada tipo de situação vai exigir dele uma técnica específica. Além desses atributos externos, ele também observa atributos internos da flecha. A flecha é feita de quê? Ela é feita de metal. Por ser de metal, ela é mais resistente, mas ao mesmo tempo ela é mais pesada. Ela é feita de uma fibra natural que talvez ela seja mais flexível, menos resistente, mas pode ser que seja mais leve. Ou seja, ela é mais ágil e pode ser em algumas situações mais assertiva. Então, um valente experiente, ele observa não somente características internas ou próprias da flecha, mas externas do ambiente onde ele está. Assim somos nós, irmãos. Nenhuma flecha é igual a outra. Nós podemos ter aí 10 filhos, flechas forjadas por Deus e entregues ao valente. Esses 10 filhos estão dentro da mesma aljava. A aljava do valente. A aljava era uma bolsa, onde o valente, onde o guerreiro, ele guarda as suas flechas. Mas as flechas são diferentes. Os filhos são diferentes. Cada um tem as suas próprias características. E o Senhor fez isso de forma proposital. Porque cada um aperfeiçoa ao outro. E o pai precisa entender isso. Que flecha eu vou usar nessa situação? Irmãos, isso é importante. Quando nós falamos dos perigos que nós vemos os nossos jovens e adolescentes enfrentarem hoje em dia, um dos grandes perigos é a depressão. Por que a depressão? Porque hoje, os nossos filhos e filhas, eles têm acesso ao mundo inteiro na palma da mão. Eu sempre falo isso. Antigamente o problema era a falta de informação. Hoje em dia é o excesso de informação, que muitas das vezes nem é uma informação precisa e verdadeira. Só que hoje os nossos filhos, eles estão submetidos a muita coisa, a muita informação. E mais do que isso, lembra que eu falei que cada pessoa tem as suas próprias experiências? Que quando nós saímos, que chegamos em casa, que a família, ele é o primeiro recinto onde precisa existir a educação, começando da família. E quando nós vemos falar sobre depressão, que é um assunto muito debatido hoje em dia, nós vemos que os adolescentes, os jovens, por incrível que pareça, hoje em dia, são os mais afetados por esse sentimento. Muitas vezes por alguma experiência do passado que os trouxeram muita, como é que eu posso dizer? Muita mágoa, muito sentimento de inferioridade, traumas que muitas vezes eles não conseguem nem expressar. Então, quando nós falamos de depressão como um perigo, nós precisamos entender que assim como eu e você, os nossos filhos têm a necessidade de serem ouvidos, de serem levados em consideração. Uma vez eu estava em casa e eu cheguei muito chateada da escola, e eu fui falar com a minha mãe sobre algo que tinha acontecido, e a minha mãe estressada, ela virou para mim e falou assim: minha filha, isso aí não é um problema não. Você não sabe nem o que é problema. Você não sabe nem o que é problema. Irmãos, aquilo ali para mim foi a cota. Eu nunca mais cheguei na minha mãe para falar nada, nem de bom e nem ruim que eu tivesse vivido. Nunca mais. Porque aquilo ali entrou na minha mente da seguinte forma: eu não sei nem o que é problema. Problema, quem sabe, é a minha mãe, que sozinha cuida de 4 filhos. Mas eu não sei nem o que é problema.
Hoje eu entendo, sendo mãe, que realmente a situação que eu descrevi para minha mãe naquele momento era algo muito fácil de resolver e às vezes muito insignificante para ela que já tinha uma certa experiência. Só que para mim, que estava compartilhando naquele momento, era algo tão grande que eu pensei que eu nunca fosse resolver na vida. Às vezes eu até penso, eu gostaria de ter hoje, na verdade eu gostaria de ter antes a mente que eu tenho hoje. Mas não dá. Então, os filhos, eles têm a necessidade de serem ouvidos. Tire um tempo para ouvir, para perguntar: meu filho, como foi a sua escola hoje? Me conta tudo, eu quero saber tudo. Meu filho, está acontecendo alguma coisa? Eu percebi que você está irritado, que você está contrariado, que você está chateado. O guerreiro, ele conhece muito bem as suas flechas. Ele sabe quando realmente o seu filho, ele está incomodado com alguma coisa. Você sabe quando ele está fazendo birra. Você sabe quando ele está tentando atingir o irmão, irritando o irmão. Mas você sabe quando ele está triste, quando ele está contrariado. Então, quando isso acontecer, pare e ouça. Porque às vezes para você é algo muito insignificante, mas para ele é uma situação que tomou uma proporção tão grande que está tirando a paz, irmãos. É necessário que ouçamos os nossos filhos. Sabe por quê? Porque se a gente não fizer isso, eles vão procurar alguém que faça. Se a gente não parar, ouvir e tentar suprir a necessidade do nosso filho, eles vão encontrar alguém que o faça. E acredite, o risco é muito grande de encontrar alguém que diga, sabe o que para ele? Meu filho, larga isso de mão, você está respeitando mãe e pai por quê? Por que você vai ouvir sua mãe e seu pai se a época que eles viveram era muito diferente da sua? Por que você vai ouvir mãe e pai se eles nem sabem o que você está passando? Eles nem se preocupam com o que você quis dizer. Olha aí, você foi falar com eles, eles te deram uma tirada. Que é assim que eles falam. Eles vão encontrar em alguém o suprir da necessidade que eles tenham, e talvez isso não seja benéfico, nem para eles e nem para a sua família. É aí onde entra, irmãos, as portas. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Porque existe uma necessidade que precisa ser suprida. E que muitas vezes nós não temos a sensibilidade de observar e de tentar suprir da melhor maneira possível. Irmãos, não é fácil. Se fosse fácil, o Senhor não nos assemelharia a guerreiros, a valentes. Quando nós falamos de flecha, a flecha, para ela alcançar o objetivo, ela precisa passar por uma constante manutenção. Manutenção. A gente precisa observar se ela está torta ou se ela está reta. Se ela estiver torta, a gente tem que dar um jeitinho de aplanar. A gente precisa observar se nela ficou presa alguma sujeirinha que veio talvez do alvo que ela alcançou anteriormente. A gente precisa observar se na flecha tem alguma rachadura. E a gente precisa manter essa flecha utilizável. A gente precisa cortar as arestas. A gente precisa lixar, tirar as imperfeições. Essa manutenção é uma manutenção espiritual que precisa ser feita. E ela é feita pelo valente. Somos nós quem levamos os nossos filhos ao alvo, irmãos. Quem é capaz de nos limpar espiritualmente falando? Quem é o único que tem a capacidade de tirar de nós o pecado, a mácula, a mancha, a dor e a morte que o pecado nos causou? Não é Cristo Jesus, que por meio do seu sacrifício nos trouxe vida? Mas quem tem que apresentar esse Salvador para os nossos filhos somos nós. Nós temos a primeira responsabilidade de levar os filhos a Cristo. Nós temos que dizer: é o Senhor quem salva, liberta, cura, transforma. É de nós que eles precisam ouvir primeiro. Tudo o que vem além disso
são complementos válidos. Irmã, mas eu ensinei os meus filhos. Eu ensinei os meus filhos. Eu criei todos eles dentro da igreja. Irmã, eu também acompanhava os meus filhos na igreja. Eu não apenas consentia que eles fossem, mas eu estava lá. Irmã, eu ensinei o meu filho no caminho. Enquanto nós sentávamos, enquanto levantávamos, enquanto nós nos deitávamos, andando, eu ensinei o meu filho, mas hoje ele não está aqui. Irmã, eu fiz a minha parte. Então, o que foi que deu errado? O que foi que aconteceu? Existe algo, irmãos, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós, pais, mães, fazemos a semeadura. Nós semeamos dia após dia na vida dos nossos filhos. Com o nosso testemunho, em oração, em súplica. Nós semeamos a Cristo na vida dos nossos filhos, mas chegará um momento em que eles vão precisar tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas. Não foi assim conosco? Nós não fizemos as nossas escolhas? Não foi assim que aconteceu conosco? E quantas vezes tomamos uma decisão errada, fazemos uma escolha equivocada? Quantas vezes, irmãos? Muitas vezes. Então, se esse é o seu caso, não se entristeça. Persevere e acredite que a semente que foi plantada será frutificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se a semente foi plantada, acredite, vai frutificar. Cada flecha precisa ter a sua experiência. Quantos testemunhos lindos nós já não ouvimos de pessoas que foram criadas dentro da igreja e que num dado momento se afastaram, viveram no mundo e o Senhor os alcançou novamente, e hoje a experiência que elas tiveram é usada pelo Senhor para a edificação de outras vidas. Isso acontece, irmãos. Cada pessoa tem a sua experiência. É o ideal? É o cenário ideal? Não. Não é o que um pai e uma mãe quer. Mas a flecha direcionada pelo valente, antes de ser uma flecha, ela é uma herança e ela pertence ao Senhor. E o Senhor, Ele faz as suas intervenções. Você quer ver um exemplo? Se nós olharmos a Bíblia, lá em 2 Crônicas, amados, porque o Velho Testamento é livre, eu sempre confundo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 22 e 23, nós vamos ver a história de um rei chamado Joás. Joás era neto de Atalia. Atalia era a filha de Jezabel, que era esposa de Acabe. Uma mulher pagã, uma mulher que adorava deuses falsos, Baal, Astarote. E a Bíblia diz que Atalia era rainha lá no reino de Judá. E um dia o seu filho ele é morto. Essa mulher, para tomar o reinado, porque o seu marido já havia morrido, o seu filho estava no trono, e para ela tomar o trono, ela mandou matar todos os descendentes do rei, ou seja, todos os seus netinhos. Ela mandou matar. Ela queria exterminar a todos. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor interviu na situação. Há uma mulher chamada Josebeda, acho que é esse o nome. Ela escondeu Joás, ainda criança. Enquanto ela tinha dado a ordem, enquanto Atalia, essa mulher perversa e maligna, tinha dado a ordem para que todos os descendentes do rei fossem mortos, essa mulher, Josebeda, é uma coisa assim, irmãos, eu vou até olhar aqui, porque eu não gosto de errar, não.
Josabeade. Essa mulher aí, Josabeade. Essa mulher maligna, irmãos. Enquanto ela mandou que todos fossem exterminados, essa mulher maligna... Isso. Atalia mandou matar. Josabeade mandou esconder. Ela mesma escondeu Joás, irmãos. Ela pegou essa criança e escondeu no templo, porque o marido dela era sacerdote. E durante 6 anos esse menino ficou escondido no templo. Enquanto Atalia reinava e fazia tudo que era abominável ao Senhor, Joás estava escondido, crescendo, aprendendo e sendo fortificado pelo Senhor, para que no momento certo ele viesse a ser rei lá em Judá. E isso aconteceu, irmãos. Com 6 anos ele é aclamado rei. E uma das coisas que ele faz primeiro, depois desse momento, é restaurar a casa do Senhor que havia sido profanada pela rainha má, e restaurar a adoração lá em Judá. E durante todo o tempo que o sacerdote que o havia criado estava vivo, ele, Joás, o rei de Judá, ele andou segundo a vontade de Deus. O Senhor interviu na hora certa, irmãos. Existia uma sentença de morte sobre todos os descendentes do rei, mas o Senhor interviu e levantou alguém que mudasse aquela situação, porque Deus sabia que se todos os descendentes fossem mortos, a linhagem de Cristo estaria exterminada e ameaçada. O Senhor intervém, irmãos. Não pense que o Senhor não está vendo, que Ele não está contemplando. O Senhor intervém em toda e qualquer situação. Então, se somos valentes, nós não estamos sozinhos, irmãos. É uma situação difícil e que demanda tempo, coragem. Nós não podemos nos conformar com o mundo e com a forma que o mundo quer que os nossos filhos tomemos. Nós precisamos nos posicionar com coragem, com vigor, para que os nossos filhos não sejam confundidos pelas ideologias desse mundo, para que eles não sejam abatidos, para que eles não sejam levados para o inferno. Essa responsabilidade, irmãos, é nossa. O Senhor um dia cobrará isso de nós. Olha, eu te deixei uma herança, Lidiane. O que foi que você fez com ela? Deus, eu fiz exatamente aquilo que a sua palavra me disse que eu fizesse. Senhor, eu ensinei os meus filhos de acordo com a sua vontade. A quem mais é dado, irmãos, a mais é requerido. Nós temos um tesouro. Os nossos filhos foram gerados com um propósito. Um propósito de alcançar o alvo, e mais do que somente alcançar o alvo, levar muitos a alcançarem também. Os nossos filhos, eles têm o dever, o chamado de povoar o céu. Nós não somos daqui, irmãos. Não pertencemos a esse mundo, e é por isso que o mundo não nos tolera. É por isso que somos perseguidos, e o Senhor disse: bem-aventurados sois vós, que forem perseguidos por amor do meu nome. Isso é sério, irmãos. O que os nossos filhos estão vendo, estão ouvindo, com quem eles estão conversando, qual tem sido, irmãos, a rotina deles, onde eles têm gasto o seu tempo. Porque existe uma diferença entre perder tempo e gastar tempo. Perder tempo é jogar o tempo fora. E o dia de hoje, irmãos, nunca mais volta. Se o Senhor não vier para buscar a sua igreja, teremos outros domingos. Quem sabe outros dias, 21 de janeiro. Mas o de 2024 nunca mais voltará. Nunca mais, irmãos. Então, qual é a diferença entre gastar tempo? Gastar é investir, é empregar. Onde os nossos filhos têm empregado o tempo deles?
Ou eles têm somente perdido tempo? Irmãos, isso falou muito ao meu coração. Os nossos filhos precisam deixar de ser influenciados para se tornarem influenciadores. E como eles farão isso? Através da minha e da sua influência. Não tem outro jeito, irmãos. Não dá. Ou nós vamos cumprir o propósito de sermos valentes para tornar os nossos filhos como flechas certeiras. Ou, irmãos, haverá muita dor. Porque todos nós temos o desejo de ver os nossos filhos cumprirem a obra do Senhor. E a realidade que mais fala ao nosso coração é justamente essa, de que o Senhor, Ele é o dono da herança. Nós precisamos fazer os nossos filhos crerem e aceitarem a Cristo, cultivar a fé no coração deles e fazer com que eles aceitem a conduta vinda de Cristo. Precisamos ensiná-los a caminhar com o Senhor e fazer com que eles desejem ser batizados, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que crer e for batizado, esse será. Eles precisam desejar o batismo. O batismo é um divisor de águas, é dizer, eu morri para o mundo e eu agora vivo para Cristo. E a partir do momento que os nossos filhos têm essa consciência, eles percebem que o compromisso agora é maior. A responsabilidade agora, irmãos, é maior. Nós precisamos os incentivar a ler e a estudar a Bíblia. Porque tudo que precisamos está aqui, na palavra. Mas como eles vão conhecer se eles não sabem? Se não leram? Se não ouviram de nós? Nós precisamos ensiná-los a obediência. A obediência de Cristo. Liberdade, irmãos. A liberdade não é fazer o que quer, no momento que quer e do modo que deseja. Liberdade é ser livre a ponto de dizer, isso não me serve, isso não me cabe. Precisamos incentivar os nossos filhos a terem liberdade através da obediência em Cristo. E por fim, eles precisam testemunhar. E o testemunho, irmãos, ele vem através das atitudes. Lembra que eu falei que as flechas, elas são marcadas? Elas possuem algo que as identifiquem e que digam, este é o dono dessa flecha. Normalmente, são as iniciais. No nosso caso, a nossa marca são as marcas de Cristo. É isso que nos identifica. No Antigo Testamento, as crianças, os homens, eles eram marcados através da circuncisão. Mas isso acabou, irmãos. A marca que nós precisamos ter hoje é a marca de Cristo. O que nos identifica e o que nos difere do mundo é Cristo Jesus e como Ele opera em nossas vidas e através das nossas vidas. As nossas marcas são as marcas de Cristo. É a benevolência, a coragem, o amor, a compaixão, a não adequação com o mundo, o não conformismo e principalmente, irmãos, principalmente o testemunho de sermos testemunhas do Senhor, porque para isso fomos chamados. Que possamos reconhecer, irmãos, quão preciosos são os nossos filhos, quão preciosas são as flechas que o Senhor nos deu. Esses presentes que o Senhor nos deu muito antes de nascerem, quando ainda estavam no ventre, quando nós nos reconhecemos mãe e pai. São presentes, são dádivas. Isso é muito especial, irmãos. Nunca deixem de observar. Não deixe que o cansaço, não deixe que a raiva, que muitas vezes a insegurança ou o sentimento de erro tire de você a percepção de quão preciosos são os seus filhos. O erro, ele é igual a arrependimento. Arrependimento é igual a perdão. Perdão é igual a ser limpo por Cristo.
E tudo isso junto gera um testemunho. Então, testemunho de tudo que o Senhor fez. E seja um bom testemunho na vida dos seus filhos. Eu agradeço a oportunidade. Pai do Senhor, meus amados. A Adriana, em nome do departamento, pediu para que eu trouxesse uma canção para que os irmãos fizessem uma reflexão essa noite. Amém? Pode soltar. Como flecha feita para alcançar o alvo, como o sol criado para iluminar, como tudo que Deus faz tem um propósito. O seu Filho Deus criou para algo especial realizar. Muito antes do seu filho vir ao mundo, eu já havia escrito toda a sua história. Deus escolheu o dia do seu nascimento, cuidou de todos os detalhes e marcou até a hora. Acredite que os planos de Deus são bem mais elevados que os seus. Saiba que quando seu filho nascer, não foi apenas uma criança,
flecha já tem alvo. Seu destino está traçado desde o momento em que nasceu. Seu filho veio para ser luz do mundo. Seu filho veio povoar o céu. Quem cuida do seu filho é o Senhor. E um futuro de bênçãos para o seu filho Deus reservou. Ele reservou. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Jesus.